Alô, você! Estamos no curso de Lei Penal no Tempo e no Espaço, parte 2. Eu sou Franklin Lobato, promotor de justiça, mestre em Ciências Jurídico-Políticas por Coimbra, doutor em Governança Global pela Universidade de Salamanca. Para quem perdeu, nós estamos falando de lei no tempo e no espaço. Na aula 1 nós falamos sobre isso. E agora nós vamos falar um pouquinho da irretroatividade, que é um princípio em que a lei penal mais severa ela não retroage para prejudicar o acusado, o réu. A extratividade benéfica é quando a lei, de qualquer forma, ela traz um dispositivo que beneficia aquele acusado, e, portanto, ela vai, então, ter extratividade, poderá alcançar aquele acusado daquele crime. A legalidade prévia, nós falamos na primeira aula, que é justamente a lei anterior que define a conduta como criminosa, isso é uma exigência do direito penal, e o princípio da presunção de inocência, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O princípio da responsabilidade pessoal, que é a intranscendência, eu não posso responsabilizar a pessoa que não praticou o fato típico ilícito e culpável pelaquela conduta, e o princípio da legalidade no crime, numa pena sine praevia lege. Bom, vamos falar agora da vigência e revogação da lei penal. Em regra, a lei penal permanecerá em vigor até que outra modifique ou revogue, a não ser que se destine a vigência temporária. Então, a lei penal, ela tem um vigor, portanto, regulamenta o conjunto de normas jurídicas que disciplina a conduta do indivíduo em sociedade, portanto, aplica uma sanção se ele transgredir essa norma, portanto, praticar uma conduta típica. Veja que, enquanto não houver uma lei posterior que a modifique ou revogue, ela está em vigência. Um exemplo disso, nós tivemos o crime de sedução, o crime de adultério, portanto, quando eles foram revogados, eu tinha o rapto para fins libidinosos também, quando foi revogado, ele, então, deixou de ser uma conduta típica. A lei também não se aplica a fatos anteriores à sua vigência. Então, a lei penal, que não existia à época que o fato foi praticado, ela não se aplica a fatos anteriores. Então, eu tenho, por exemplo, hoje uma grande queixa lá na nossa promotoria de violência doméstica, que as mulheres dizem: doutor, eu sofri violência psicológica do meu marido. Mas se eu não tinha naquela época o crime de violência psicológica, eu não tinha, por exemplo, o crime de stalking, eu não tinha o crime de descumprimento de medida protetiva, eu não posso, então, aplicar a norma penal a fatos que foram praticados anteriores à vigência. A retroatividade benéfica é a lei penal, tem esse princípio de poder retroagir para beneficiar o réu. Isso é um princípio constitucional, está previsto com uma cláusula pétrea no artigo 5º da Constituição Federal, e, portanto, se a lei posterior que revogou o crime de sedução, ela então não vai retroagir para beneficiar o acusado? Claro que vai. Se eu tenho, por exemplo, uma lei posterior que revogou o crime de adultério, também vou ter essa revogação. Se alguém eventualmente foi condenado pelo crime de rapto para fins libidinoso, hoje na figura do sequestro, ele então vai ter vai retroagir para beneficiar aquele condenado, mesmo que ele tenha sido condenado por sentença transitada em julgado. Bom, aí os alunos me perguntam: mas, professor Franklin, a lei vai retroagir para beneficiar o réu, qualquer que seja o benefício? Bom, temos duas situações em que a lei retroage para beneficiar o réu. A primeira situação é quando ela discrimina o fato, ou seja, deixa de considerar o fato como crime, deixa de ser previsto como crime. Por exemplo, a prática de adultério, nós já falamos tantas vezes, logo depois da lei posterior, que revogou o crime de adultério, enquanto A está sendo processado,
a lei que o condenou por adultério será revogada. Ah, mas professor Franklin, ele foi condenado pelo crime de adultério. Ele vai, então, a lei vai retroagir mesmo com uma sentença penal condenatória. Como é que eu vou fazer isso? Simplesmente eu posso fazer através do mecanismo de revisão criminal ou mesmo, se não tiver transitado e julgado, para informando ao juiz. Mas doutor Franklin já está no juiz da execução. Aí o juiz da execução é que vai decidir sobre esses incidentes de lei posterior que revogou o crime. Quando ela, de qualquer modo, beneficia o réu. Aí eu tenho uma segunda hipótese, em que ela não revogou o crime continua sendo previsto como conduta delituosa, típica, ilícita e culpável, mas a lei posterior prevê uma circunstância atenuante. Então, eu tenho, por exemplo, os exemplos da delação premiada e da traição benéfica, que estão previstos na Lei 8.072/90, que é a Lei de Crimes Hediondos. Eu tenho delação premiada em outras leis, por exemplo, outras leis como o do crime organizado e outras que prevê institutos despenalizadores. Por exemplo, e aí, despenalizador, eu tenho a lei dos juizados especiais, que previu que nos crimes de menor potencial ofensivo, aqueles cuja pena máxima não é superior a 2 anos, eu aplicarei aí o termo circunstanciado de ocorrência, a composição civil, a transação penal, antes de promover uma ação, uma denúncia criminal, uma queixa. Bom, aí eu tenho um problema do conflito de leis penais. Professor Franklin, como conciliar uma lei que estava em vigor, foi revogada por outra? Uma lei que está em vigor, uma lei posterior que traz alguma circunstância que favoreça o acusado. A vigência e a revogação sucessiva de leis penais no ordenamento jurídico, cada qual tratando o crime de forma diversa. Como é que eu vou conciliar essas duas situações? Qual a lei é aplicável? Valem 2 princípios. Primeiro, cuidado, pergunta de prova. Irretroatividade da lei mais severa. Se a lei posterior for mais severa, nunca vai retroagir para prejudicar o acusado. Eu tenho, por exemplo, na violência doméstica, todas as leis posteriores, elas foram maléficas para o agressor da violência doméstica, já que lá na violência doméstica as sanções penais elas são mais severas. Então, eu tenho, por exemplo, uma lei que criou o crime de perseguição, uma lei que criou o crime de descumprimento de medida protetiva, uma lei que criou o crime de violência psicológica. Eu tenho um agravamento da pena da lesão corporal praticada no âmbito doméstico. Então, todas essas questões são mais severas e nunca vão retroagir para prejudicar o acusado. Atenção, tempus reste acta. Se ele praticou o fato, não havia lei, evidentemente que ele não responderá pelo crime, por exemplo, de violência psicológica, porque não havia naquela época a violência psicológica. E a retroatividade da lei mais benigna. A lei penal mais benigna sempre retroage para beneficiar o réu. Se eu trago numa determinada legislação uma delação premiada e que dá a possibilidade de uma diminuição, uma causa de diminuição de pena do acusado, eu vou ter uma novatio legis mais benéfica e, portanto, serão aplicadas. Quais são, professor Franklin, as hipóteses de conflitos de lei penal no tempo? São 4 os conflitos de lei penal no tempo. A abolitio criminis, a novatio legis incriminadora, a novatio legis impejus e a novatio legis in melius. Mas nós vamos ver isso daqui a pouquinho, né? Vamos ver essa sequência. Quando é que acontece, por exemplo, a abolitio criminis? Ela ocorre quando a nova lei suprime normas incriminadoras anteriormente existentes. Eu tenho uma lei nova que torna a conduta não mais criminosa. Então, por exemplo, eu tenho a revogação do crime de adultério, eu tenho a revogação do crime de sedução, são exemplos de abolitio criminis. Na próxima aula, nós vamos continuar
falando desses conflitos, né, de lei penal no tempo. Falamos da abolício criminis, vamos falar da novatio legis incriminadora, novatio legis impejus e novatio legis in melior. Alguma dúvida, alguma pergunta?